Strasmac, energia ao seu comando. Olá, tudo jóia? Sou o Silei da Strasmac. Vamos para mais uma sequência de vídeos aí com várias explicações de vários sinais para completar todos os pinos da MG 6001. Nesse de hoje falaremos do pino 3 e pinos 4. Vamos lá. Então vamos lá. Apresentar aqui mais dois sensores e no caso um interruptor térmico, que é o sensor de óleo aqui, ó. E esse aqui é o sensor de temperatura. Esse aqui, ele tem um código específico que utilizamos, está no manual da Strasmac, mas tem várias linhas desse sensor aqui que pode ser usado, compatível com o módulo MG 6001. Aqui a gente usa um 3032 da MTE Thomson, funciona bem, é um sensor que se encontra facilmente em qualquer autopeças de carro, né? Sensor bem utilizado aí, então esse é um que utilizamos que funciona muito bem aí para leitura do nosso módulo, né? Do módulo MG 6001. Então a gente vem aqui, ó, para o pino 3, que seria esse aqui, ele é o sensor de combustível, onde eu tenho aqui uma boia em que vai fazer a leitura por esse pino. No caso, a boia, ela vai de 50 a 300 ohms, que você consegue configurar no módulo. Você configura na MG 6001 qual que é a resistência da boia. O comum aqui, que temos ampla utilização aqui na Strasmac em geradores, é o de 50 ohms. Então é uma boia resistiva, né, que chamamos de boia eletrônica, boia resistiva, em que conseguimos fazer uma leitura através do módulo. Então uma variação, por exemplo, de 0 a 50 ohms dessa boia, a gente coloca ela aqui, então ela vai variar. Aonde, se ela apresentar 50 ohms, a gente vai estar com o tanque vazio. E se eu apresentar 0 ohms, eu vou estar com o tanque cheio. Então ela tem essa característica. Na programação do sensor de combustível, dessa boia, você pode inclusive ter o sistema invertido. Se ela trabalhar invertido também, pode ser também. Se ela trabalhar com 0, com o tanque vazio, pode ser também. E 50 com o tanque cheio. Ela pode funcionar ao contrário também. Você tem na programação, consegue inverter também esse sinal no sensor de combustível. E aqui eu vou ter no 4 o sensor de temperatura, no pino 4. Esse é o que eu falei, desse sensorzinho aqui. Então esse sensor ele vai fixado lá no bloco do motor ali, né? Ele normalmente ele fica naquele sistema aonde interliga o motor a combustão ali, né? A parte de refrigeração dele ao radiador. Normalmente ele fica por ali, nessa parte. Porque ele está pegando a temperatura que está, no caso, a água. Ele pega a temperatura da água. Na verdade, ele pode ser colocado em vários locais, né? O sensor de temperatura. Mas um dos locais é esse que eu apresentei aqui. Então, o que ele faz? Esse sensor de temperatura, no caso a MG 6001, se for utilizado interruptor térmico, aí no caso ele só tem um contato onde quando aumenta a temperatura acima de 105 graus, ele fecha um contato à terra. Então, a terra que eu digo, né, ao sistema negativo do bloco do motor. Quando é interruptor térmico, você pode usar qualquer marca, de qualquer um. Como ele é só um contato, e esse contato vai à terra, ou seja, ele fecha esse contato ao negativo, ou seja, ele fecha o contato ao bloco, que é o negativo da bateria, quando chega na temperatura acima de 105 graus. Então, quando é interruptor térmico, você pode usar qualquer um. E aí a gente trabalha com NTC, coeficiente negativo de temperatura. O que significa isso? A resistência cai conforme a temperatura aumenta. Então ela trabalha ao contrário aí. Então a resistência tende a cair, até chegar ao ponto de ir ao negativo da bateria mesmo, ir a 0. Essa resistência, ou seja, ela faz esse chaveamento à terra quando passa de 105 graus. Isso é quando é interruptor térmico. No caso da Strasmac, indicamos esse modelinho que falamos aqui, porque você consegue acompanhar de fato a temperatura subindo. Então vemos qual que é a temperatura da água.
A gente consegue saber a temperatura da água que está lá refrigerando o bloco do motor. Então a gente consegue acompanhar a subida, a escalada dela. E você consegue configurar, parametrizar quando que você quer que derruba. Quando é interruptor térmico, você vai achar no mercado por volta disso que comentamos. Acima de 105 graus, ele fecha um contato, envia o sinal para o módulo e o módulo derruba, indicando que a temperatura subiu. O módulo protege para não fundir o motor e não prejudicar o motor. No caso do interruptor térmico. Esse cara aqui você consegue configurar quando que você quer que ele atua. Por exemplo, eu posso colocar que quando ele chegar com 100 graus Celsius, eu sei que não é o comum do meu sistema, quando a gente está acostumado com o nosso sistema, em regime, onde está todas as cargas ligadas e ele funcionando, eu sei, por exemplo, que meu sistema chega, por exemplo, vai a 90 graus. Então eu sei que é normal manter 90 graus nele. Então, por exemplo, eu poderia falar assim, bom, se ele chegar a 98 graus, significa que está fora do normal dele de funcionamento. Então eu quero que ele derruba, porque ele já está começando uma escalada para aumento de temperatura. Então, esse aumento de temperatura também constante, fora do normal no bloco, com o tempo, pode prejudicar. E aí pode danificar partes do motor. Tanto partes móveis quanto partes fixas do motor. E aí chegar com o tempo a fundir, a ter um problema. Então você pode, através do sensor de temperatura, até diminuir essa temperatura para atuação do módulo, para desligamento e proteção do gerador, da sua máquina, que é a parte mais cara do sistema, né? Que é o motor a combustão. Então temos que proteger esse motor a combustão, porque é importante manter a vida útil dele mais longa. Correto? Esse então é o sensor de temperatura em que a gente liga. Ele vai, né, também a escala dele vai de 20, por volta de 20 graus, até 139 graus. Sensor de temperatura, né, a medida que faz nesse módulo aqui. Então ela mais fria, o mínimo que ela vai pegar vai ser por volta de 20 graus. Por isso que é comum, quando usa um interruptor térmico nesse módulo, é comum ele ficar ali por volta de 20, 23 ali, no máximo ele fica ali travado esse valor. Por exemplo, 23 graus, ele fica travado esse valor. Só que se a temperatura escalar e subir, ele vai derrubar. Só que ele não vai mostrar, porque ele é interruptor térmico. Esse aqui, né, o modelo 3032 que falamos aqui, esse aqui nós vamos conseguir ver a escalada da temperatura. Conseguimos fazer a leitura de fato dessa temperatura. Legal?